Olá, irmãos, que bom poder participar de um projeto tão legal como esse. Eu quero deixar aqui meu agradecimento e parabenizar pela iniciativa dessa federação em contar a nossa história através desse canal tão importante agora e com certeza muito importante no futuro da nossa mocidade. Para quem não me conhece, eu sou Mateus, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil em Periperi, Salvador, Bahia. Eu estou como presidente da Confederação Nacional de Mocidade e eu estou aqui para contar um pouco o que é isso, né? Que história é essa de Confederação Nacional? Como é que isso começou? Então, eu estou aqui para dividir um pouquinho dessa história que está prestes a fazer 85 anos. Nós estamos aí há 11 dias da comemoração oficial. Temos revisado toda essa história e isso está bastante fresco na minha memória e me deixa muito feliz em poder contar essa história para vocês. O trabalho da Mocidade Presbiteriana ela começa em 1936, quando o Supremo Conselho da nossa igreja, reunido, decide formalizar um trabalho que já estava acontecendo. Jovens da nossa igreja estavam dedicados a diversos trabalhos cristãos espalhados no nosso país e a nossa igreja percebeu a necessidade de formalizar isso e de ter um trabalho também nós, da Igreja Presbiteriana. Antes mesmo da formalização, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, na primeira igreja, já havia criado a União de Mocidade Presbiteriana. Então, diante disso, o Supremo Conselho toma decisão e recomenda que todos os pastores e presbitérios auxiliem e se esforcem para que o trabalho da mocidade cresça e surja em todo o país. E a partir daí o boom acontece. O trabalho começa a crescer, muitos jovens dedicados começam a trabalhar em prol do reino do nosso Deus e foram diversas ações, diversas programações, projetos e para além de congregar jovens, de alegrar, de executar atividades recreativas, evangelísticas, missionárias, o trabalho da mocidade sempre foi e é tão somente para a glória do nome do nosso Deus. E a gente não pode perder isso de vista. Então, a mocidade começou com o trabalho especialmente da UMP local. Essa é a intenção e a principal importância do trabalho da mocidade, que é a UMP local auxiliar os seus conselhos e os seus pastores nas atividades das suas respectivas igrejas. Somos força de integração e a nossa ideia, enquanto sociedade interna, é ajudar no crescimento da nossa igreja. Mas alguém olhou e percebeu que os jovens de uma igreja precisavam conhecer outros jovens também. Então surge o trabalho das federações, que reúnem UMPs, reúnem trabalhos de mocidade local, de uma mesma região, ou de uma mesma cidade, ou de alguns bairros, e cria então a federação. E tem uma frase que um dos meus secretários sinodais já me falou uma vez, que o papel da federação é realizar ações que talvez uma MP local sozinha não consiga fazer. A federação tem como intenção apoiar as UMPs locais nas suas atividades, auxiliar as UMPs locais que ajudam as suas igrejas locais. E assim então surge o trabalho das federações e ganhando grande espaço no nosso país. Além disso, aí alguém viu maior ainda e percebeu e pensou mais longe ainda e viram a necessidade de criar a Confederação Sinodal, que reúne algumas federações. Agora, a parcela cresce um pouquinho mais. E o papel da Confederação Sinodal é auxiliar as federações nas suas atividades. E aí alguém disse assim, não, mas os jovens precisam conhecer jovens de todo o país. E é por isso que hoje eu posso estar aqui falando com vocês, jovens de uma determinada federação, do estado de São Paulo, eu estando em Salvador, e posso chamá-los de irmãos, porque o trabalho da Confederação Nacional de Mocidade reúne todo jovem presbiteriano do Brasil. Eu costumo dizer que CNM, Confederação Nacional, somos todos nós. Hoje eu estou na diretoria da Confederação Nacional, mas a Confederação Nacional são todos os jovens espalhados no país. E durante toda essa história, nós temos projetos lindos que fazem parte dessa história. Nós temos projetos que reuniram inúmeros líderes
E muitos anos atrás, quando não tinha celular, quando não tinha e-mail, quando não tinha avião acessível, e os jovens se reuniam do Brasil inteiro para realizar encontros de líderes, desenvolvimento de líderes. Nós temos encontros regionais que fazem parte da nossa história desde o passado e até os nossos dias, que ao mesmo tempo conseguem reunir jovens das 5 regiões em todo o país, reunindo números acima de milhares. Nós temos projetos missionários de férias, onde jovens de diversos lugares do Brasil viajam e usam parte das suas férias para proclamar o Evangelho de Cristo em lugares remotos, em lugares de difícil acesso, em lugares onde o Evangelho ainda está sendo implantado. Nós temos projetos como os próprios congressos nacionais, que reúnem jovens de todo o país, onde matérias são discutidas, pensando no planejamento da Confederação Nacional, sempre com foco na glória do nome do nosso Deus. É verdade que durante toda essa história nós tivemos alguns episódios complexos. A Confederação Nacional em um determinado momento foi destituída, alguns assuntos polêmicos foram tratados de formas equivocadas e depois de muitos anos, o trabalho da Confederação Nacional ele retoma. Mas mesmo enquanto teve esse período sem uma Confederação Nacional estabelecida, nós tivemos jovens alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. E por isso que eu quero convidar você, jovem presbiteriano, que escreva essa história. Faça parte dessa história, não deixe esse momento passar em branco. Então, pega o lápis e vamos juntos escrever essa história. Sacode a poeira, levanta e vamos fazer dessa fase única da nossa vida um momento único para a glória do nome do nosso Deus, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu poderia ficar aqui alguns mais minutos falando de projetos tão lindos que já existiram a nível de Confederação Nacional, a nível de Sinodal, a nível de federação e a nível de UMP local. Mas eu quero usar esses últimos minutos para dizer a você jovem que talvez esteja um pouco desanimado, que talvez esteja um pouco angustiado com toda essa pandemia, que talvez esteja desmotivado, a alegria do Senhor, nossa força é. Alegre-se. Outra vez digo, alegre-se. Que você se dedique ao trabalho do nosso Deus a ponto que você brilhe muito. Brilhe a ponto de que todos olhem para você e glorifiquem o nome do nosso Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que estejamos sempre dispostos a trabalhar para o nosso Deus, que é o nosso Senhor. E aí, pessoal? Meu nome é Michael, eu sou o atual presidente da Sinodal Campinas e para mim é uma alegria muito grande falar de UMP. O UMP para mim não é só a sociedade interna da IPB, não, o UMP é família. Uma família que Deus me deu, uma família tão grande que eu ganhei irmãos de norte a sul, de leste a oeste e tem sido bênção conviver com essa família. São irmãos que caminham comigo, que têm me ajudado na caminhada, no crescimento espiritual, na caminhada da fé. E com esses irmãos eu tenho podido desfrutar de momentos muito bons e eles têm me ajudado nos momentos difíceis também. E tem sido bênção. Eu pude participar de congressos, de reuniões da comissão executiva, tanto sinodal, federação, quanto nacional. Eu pude participar de acampamentos da UMP, de encontros diversos, encontros regionais, encontros estaduais. Pude participar de eventos, de oficinas, de treinamentos evangelísticos, de treinamentos de diversos assuntos. Pude participar de Olimpíadas, de gincanas. O MP para mim trouxe laços que eu tenho estendido por todo esse tempo e com certeza se estenderá pelo resto da vida. O que eu posso falar para vocês desfrutem desse momento, aproveitem o máximo que vocês têm vivido de UMP e aproveitem para conhecer pessoas, porque é nessa caminhada que Deus vai nos ajudando também a crescer.
e a gente também pode ajudar a outros. O MP é fantástico. O MP não é só um grupo de jovens que se reúne para um culto ou alguma coisa assim. O MP, ela cria laços para a vida e ela tem sido bênção na minha vida e eu espero que seja na vida de vocês também. Que Deus abençoe. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruna, eu faço parte da Federação de União de Mocidade Presbiteriana aqui do Presbitério de Americana e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para falar sobre a UMP, a União de Mocidade Presbiteriana. Então, a UMP funciona como uma sociedade interna de cada igreja presbiteriana do Brasil. Temos a diretoria, né, que é formada pelo presidente, vice-presidente, secretário executivo, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro. Temos as secretarias de atividades, dependendo do tamanho de cada UMP e da necessidade de compor essas secretarias. Então, nós funcionamos dessa forma. Cada UMP local, ela tem a sua diretoria e tem os sócios que são responsáveis por estar ali acompanhando as programações que a diretoria propõe a fazer e apoiando todas as atividades dos jovens, né, de cada igreja local. Então essa é uma sociedade interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, de mocidade, né, a UMP, União de Mocidade Presbiteriana. E nós, como federação, o que nós fazemos? Nós envolvemos todas essas UMPs de cada igreja local. Como que nós envolvemos essas UMPs? Nós trabalhamos juntos para que cada UMP possa participar também das programações da federação. Então, nós desenvolvemos atividades como cultos, atividades sociais, vigílias de oração, evangelismo. Então, nós trabalhamos dessa forma. Então, cada UMP pode participar das programações a nível de federação. E também nós trabalhamos de maneira que a gente pode divulgar as atividades de cada UMP local. Ou nós podemos fazer uma ponte de comunicação entre uma UMP e outra. Por exemplo, quando uma UMP quer convidar outra UMP para fazer uma programação, para estar junto, um intercâmbio de UMPs, só que ninguém se conhece, mas querem se conhecer. Então, como que eu vou chegar lá e conversar com aquele colega lá da outra igreja que eu nunca nem vi, nunca nem conheci? Então, você pode contar com a federação para fazer essa ponte para você. Nós podemos ajudar a divulgar o seu trabalho e também trabalhar juntos dessa forma, pegando contatos, porque nós temos muitos contatos de todas as UMPs. Outra maneira que a gente tem de trabalhar é estar junto com você que ainda na sua igreja não formou a sua UMP local. Você está trabalhando sozinho, está difícil, não está conseguindo desenvolver muitos trabalhos. A federação está aí para isso, para te ajudar nessa fase também de organização, de montar uma UMP e ter uma diretoria, para que essa diretoria também possa continuar e trabalhar ali na sua igreja local. Falando um pouquinho sobre o lema da nossa federação deste ano, né, o nosso tema é Aqui e Agora, o engajamento no legado de Jesus. Então, se você entrar aí na nossa página da federação, você vai ver lá na capa Aqui e Agora, engaje o reino. O nosso versículo está em João, capítulo 17, versículo 15, que diz assim: Não peço para que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Por que a gente resolveu escolher esse tema para esse ano? Porque nós sabemos que há muita dificuldade devido à pandemia. E os jovens, muitas vezes, podem falar assim:
nós queremos que Jesus volte agora, nós queremos ir para o céu, porque realmente é válido, é uma esperança que nós temos que um dia a gente vai para o céu, porque Ele mesmo, Jesus, preparou esse lugar para mim e para você. Isso é fato. Isso vai acontecer, é promessa de Deus. Não tem como fugir disso, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Só que o que a gente tem feito até que nós não vamos ao céu, até que Jesus não volte ou até que a gente não morra? O que a gente tem feito para o reino de Deus? Nós temos que trabalhar. Nós temos que proclamar a Cristo, proclamar a salvação, porque a salvação não pode ficar só para quem já recebeu e já foi escolhido de Deus, já sabe que é escolhido de Deus e ficou para mim e eu vou continuar na minha porque para mim já tá bom, eu vou pro céu mesmo. Não, a gente tem que engajar o reino aqui e agora. Nós temos que proclamar a salvação de Cristo. E nós, jovens presbiterianos, temos que fazer isso. A gente sabe que está difícil devido à pandemia por conta de não ter como ter encontros presenciais, mas isso não é a desculpa para a gente não fazer nada. Então, eu quero fazer um convite para você. Um convite para que você, se está afastado da sua OMP, volte a trabalhar com seus jovens, volte a ter esperança no reino de Deus, volte a dar esperança para aqueles que ainda não conhecem. Você está aqui para isso, você está aqui nesse mundo para isso. Como a Bíblia diz, não peça para que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus, Ele nos guarda de todo mal. Embora tenha dificuldades, embora haja muitas lutas, Jesus não vai nos tirar do mundo enquanto Ele não quiser. Ele nos deixa aqui para que a gente possa engajar o reino, fazer a vontade dEle, proclamar a salvação dia após dia. Então nós, como federação, estamos aqui para te apoiar, para falar para você que o que você precisar, a gente está aqui, pode contar com a gente. Se você ainda não tem uma UMP formada na sua igreja e você quer ter, converse com a gente vai até você, a gente explica, a gente conversa, a gente leva ânimo para você, mostra como fazer isso, como desenvolver os trabalhos com os jovens. Mas é muito importante ter uma diretoria, porque se um falta, tem mais 5, 6 que tá ali na diretoria para trabalhar, para dar continuidade. É muito importante. E a nossa igreja, a base da nossa igreja é essa. Faz parte de nós, faz parte da nossa história, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso a gente não pode deixar morrer. Então, diante de tudo isso que eu já falei, eu quero deixar aqui com vocês esse recado, essa motivação. Já lembrando que esse mês de maio é o mês do jovem presbiteriano, temos o dia do jovem presbiteriano, mas nós queremos trabalhar como o mês do jovem presbiteriano, como federação. Então, eu deixo aqui esse recado. Engaje o reino. E, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, nós vamos vencer todas as lutas e engajar o reino. Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço. Fala, galera da UMP, da Federação Interamericana. Feliz Dia do Jovem Presbiteriano para todos nós. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Feliz Dia do Jovem Presbiteriano para todos nós e que sejamos alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho.